ultra luxuosos ou apenas camas para pernoite. As formas de hospedagem têm uma longa história que acompanham a evolução e necessidades do homem. Foram rústicas acomodações na pré-história, abrigos para viajantes e animais na Pérsia e Antigo Egito, hospedarias para exércitos e comerciantes no Império Romano, caridade e cortesia em palácios e mosteiros na Idade Média e segurança na Guerra das Cruzadas entre cristãos e muçulmanos pela Palestina. Assim surgem os hóspedes, palavra que vem do latim hospes, que significa visita, convidado. Mas é a Grécia que constrói as primeiras hospedarias para abrigar os visitantes das primeiras Olimpíadas. No Brasil, os locais de hospedagem surgem com as capitanias hereditárias e a exploração de minério. Pelo interior do país, a própria Casa Grande das famílias era uma hospedaria, de uma certa maneira. Tinha um local, mas não era cobrado. Nas rotas onde havia mineração, por exemplo, Minas Gerais, Goiás, aí se desenvolvia uma certa hospedagem, mas extremamente rústica. Com a chegada da família real e a abertura dos portos, o Brasil começa a criar seu sistema hoteleiro. Havia comissões diplomáticas e negócios com a nova corte. Então se criou a necessidade de fazer uma hospedaria e sim com fins lucrativos. Os primeiros hotéis vão surgir no Rio de Janeiro, em São Paulo, ao longo dos portos, porque o Brasil não tinha estradas de integração, estrada de rodagem e nem ferrovia. Enquanto isso, a Revolução Industrial na Inglaterra e suas máquinas a vapor expandem a navegação e ferrovias e muda o cenário hoteleiro na Europa. A Revolução Industrial ela foi responsável pelo desenvolvimento na hotelaria e, com isso, criou uma nova classe econômica que tinha dinheiro e podia se locomover com turismo de lazer por longos dias e longas semanas. Para atender os viajantes, novos hotéis começam a ser construídos ao lado dos portos e ferrovias. A hotelaria passa a exigir profissionais qualificados. Se moderniza e se estrutura com o hoteleiro suíço César Ritz. Ele teve uma concepção de hotel, com uma recepção, com apartamentos individuais, com banheiros individuais. Ele deu profissionalismo para a hotelaria. A invenção da luz elétrica traz conforto à hospedagem. E o carro popular de Henry Ford leva uma nova classe social aos hotéis. Esses carros que vão ser produzidos em massa para os operários, eles exigem estradas. E as estradas no futuro vão exigir lugares para se hospedar. E aí já não é um hotel para rico, é um hotel para uma classe média. No Brasil, imigrantes substituem a mão de obra escrava nas lavouras de café e trabalham em novas fábricas. A economia cresce e favorece o desenvolvimento de novos hotéis, principalmente ao longo dos portos do Rio de Janeiro e São Paulo. E essa expansão do capitalismo industrial, ela vai encontrar um espaço muito privilegiado nos Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, começa a ter uma expansão da hotelaria, agora nas grandes cidades. Mas a hotelaria dos Estados Unidos vai enfrentar a depressão econômica, com a crise na Bolsa em 1929 e a lei seca, que proíbe bebidas alcoólicas em todo o país. Mas na Segunda Guerra, enquanto a hotelaria europeia decai, a hotelaria norte-americana cresce. A Segunda Guerra Mundial ela provocou, na Europa, uma paralisação do turismo. Nos Estados Unidos foi diferente. O seu território não foi afetado. E aí, nos Estados Unidos, começa a ter uma expansão novamente da hotelaria, agora nas grandes cidades. E surge Las Vegas, a cidade dos grandes e luxuosos hotéis cassino. E esses hotéis cassino, eles criam uma nova dimensão de hotelaria, que é a hotelaria espetacular, é a hotelaria de entretenimento, onde se unem grandes restaurantes, uma arquitetura monumental, cassinos e shows ao vivo. E isso se transforma em algo muito fascinante, que no Brasil vai ter algo parecido até 1946. Havia alguns hotéis cassinos muito importantes no Brasil, mas que foram fechados em 1946 por uma ordem presidencial, quando o jogo foi proibido no país. A partir da década de 50, o Brasil acelera o desenvolvimento da indústria, comércio e serviços e abre espaço para novas redes hoteleiras. O primeiro hotel mesmo
moderno de São Paulo foi na década de 70. Foi um hotel de uma rede norte-americana. E aí vem as redes estrangeiras. Tem desde hotéis de alto luxo até hotéis super econômicos. A hotelaria se diversifica e aposta num novo atrativo: os negócios. Tem desde hotéis econômicos, que atingem uma necessidade de um público, até hotéis boutique, que atingem outras necessidades. No mundo contemporâneo, a hotelaria também se volta para a sustentabilidade como estratégia de negócios, com hotéis construídos e equipados com materiais que não agridem o meio ambiente, economizam água, energia, melhoram a lucratividade e a imagem do empreendimento. Quando a gente vai divulgar um hotel, e principalmente para os consumidores, a gente fala muito sobre a sustentabilidade, o que nós estamos praticando e o que nós fazemos com o hotel, com os produtos que a gente acaba utilizando. Hoje, a hotelaria tem papel importante no turismo brasileiro em todo o país, com oportunidades de empregos em milhares de estabelecimentos de hospedagem, classificados de acordo com as normas do Instituto Brasileiro de Turismo, por tipo: hotel, hotel histórico, hotel fazenda, resort, aparte hotel, pousada e cama e café. E por categoria, de 1 a 5 estrelas, de acordo com o luxo, conforto e serviços oferecidos. Trabalho para recepcionistas, garçons, mensageiros, governantas, camareiras, mordomos. Gente pronta para dar excelência e padrão de qualidade aos serviços de turismo e hospitalidade no Brasil.